Olá, queridos irmãos, aceitem a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Lucas Reis aqui deste lado, mais uma oportunidade que o Senhor Jesus tem nos dado para nós fazermos a leitura das Sagradas Escrituras. Se ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, porque sempre tem um conteúdo de Deus para te edificar a sua fé, edificar a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreva agora, faça isso. Ative as notificações para que todas as vezes que postarmos um novo conteúdo, você possa ser aí comunicado e ser edificado adorando o Senhor Jesus conosco. Antes de iniciarmos a nossa leitura bíblica, nós vamos orar pedindo a Deus que se revele a nós através da sua palavra. Senhor Deus, eterno Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha neste exato momento alcançar as nossas vidas, alcançando-nos, meu Pai, nos dando sabedoria, entendimento acerca da Sua palavra, e que a cada dia nós possamos ser, meu Deus, dirigidos, direcionados pelo Senhor, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler o livro do Êxodo, do capítulo 36 ao 40, e vamos ler também o capítulo 1 e 2 do livro de Levíticos. Vamos lá? Êxodo 36. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra da construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e também homens capazes a quem o Senhor dera habilidade, quem estavam dispostos a vir realizar a obra. E receberam de Moisés as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já havia recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram um tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida, fizeram lançada de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto. As laçadas estavam opostas umas às outras. Depois fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento, por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas num conjunto e as outras 6 no outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo.
Em seguida, fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho, e por cima uma cobertura de couro. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro, e fizeram todas as armações do tabernáculo dessa madeira. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações. E 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo. Isto é, para o lado ocidental. 2 armações foram montadas nos cantos na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocada numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para outro lado e 5 para o lado ocidental na parte de trás do tabernáculo. Fizeram um travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio da armação. Revestiram de ouro as armações, fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram o véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mandaram bordar nele querubins. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda, fizeram uma cortina de linho fino, trançado e de fios tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. E fizeram-lhe 5 colunas com ganchos. Revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze as suas 5 bases. Bezalel fez a arca com madeira de acácia com 1,10 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu de ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés com 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro com 1,10 metros de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na obra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu nos 4 cantos, onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda para que sustentasse as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia, revestidas de ouro, e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramaram as ofertas de bebida. Fez o candelabro de ouro para ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro.
Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com um botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada um com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro puro fez o candelabro com seus botões e todos esses utensílios. Fez ainda o altar do incenso de madeira de acácia. Era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu-se de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo. E usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. Fez um altar de madeira de acácia para o holocausto com 1,35 m de altura. Era quadrado, com 2,25 m de cada lado. Fez uma porta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formado uma só peça com um altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios e recipientes para recolher cinza, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beira, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas nos 2 lados do altar, para que eu pudesse carregar. O altar era oco feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino traçado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortina de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortina de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também eram revestidos de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das cortinas do pátio, tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata, e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que o rodeavam eram de bronze. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo
o tabernáculo da aliança, registrado por ordem de Moisés pelos levitas sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebido dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu, 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e da sua entrada e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Com fios de tecido azul, roxo e vermelho fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o colete sacerdotal de linho trançado e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e bateram ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino com os fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às suas 2 extremidades para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete por ele preso foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino, trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigramas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, com um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal como as pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como o colete sacerdotal de linho fino, trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, enquadrado com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, dobrado em 2. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma zafira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigramas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada com um lapidador, grava um selo com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral fizeram correntes traçadas de ouro puro como cordas. De ouro fizeram das filigramas e 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro, as 2 argolas nas extremidades do peitoral. As outras extremidades das correntes, as 2 filigramas unindo as peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam às 2 extremidades do peitoral na borda interna, próximo ao colete sacerdotal.
Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas das costuras, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral, as argolas do colete, como um cordão azul, ligando-o ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram um manto sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obras de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-as em volta da borda entre as romãs. Os sinos e romãs se alternavam para toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram de linho fino as túnicas, obras de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, e tendo encontro, os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com suas varas e a tampa, a mesa com todos os utensílios e pães da presença, o candelabro de ouro puro com sua filigrama de lâmpadas e todos os teus utensílios e o óleo para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com sua grelha, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases e cortinas para a entrada do pátio, as cordas e estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo e a tenda do encontro, e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servissem como sacerdote. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha no altar de ouro para o incenso diante da arca e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-o de água. Arme o seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois, unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre ao Senhor, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base, consagre-a. Traga Arão a seus filhos, entrada à tenda do encontro, e mande-o lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas,
unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-o com túnicas. Unge-o como você ungiu o pai deles, para que me sirva como sacerdote. A unção dele será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro no lado norte do tabernáculo, no lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença, diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocausto à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-se a água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam na palavra lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro, se aproximavam do altar. Eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguiu. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Agora, vamos ler Levítico, capítulo de número 1. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão o sangue e derramarão em todos os lados do altar, para que a entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiro, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar.
É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo como o seu conteúdo e jogará no lado leste do altar, onde ficam a cinza. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, ao sacerdote. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso e os queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos sem fermento e untados com óleo, se a oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha amassada com óleo sem fermento, divida em pedaços e derrame óleo sobre ela. É uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha com óleo, traga ao Senhor a oferta do cereal feita desses ingredientes e apresente ao sacerdote, que a levará ao altar. Ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão, a seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparadas no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-la no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam as suas ofertas de cereal, o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo tostados no fogo. Sobre ela derrama óleo e coloque incenso. É oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus te faça prosperar. Fizemos a leitura do capítulo 36 ao 40 do livro do Êxodo e também Levíticos capítulo 1 e capítulo de número 2. Permitindo ao Senhor, amanhã voltaremos para prosseguir a leitura da palavra de Deus. Estamos lendo a Bíblia em 6 meses.